Bom, essa é a entrevista complementar com o Jairo Godoy com alguns assuntos que a gente achou pertinentes à nossa pesquisa. Bom, Jairo, primeiramente, qual que é as medidas utilizadas para se fazer uma massa de concreto? Para fazer uma massa de concreto, no concreto comum, para laje e piso, seriam 6 latas de areia, não, 9 latas de areia, 6 latas de pedra e o saco de cimento. Esse é o concreto básico. Tem vários tipos então, né, que você falou. Isso, existe vários tipos para cada tipo de construção. Tem o concreto, tem uns que você tem que usar mais pedra e outros menos. Tem a quantidade certa. Para estrutura, essas coisas mais que requer mais resistência, o concreto tem que ser mais à base de pedra. Ah, certo. Quais as unidades utilizadas? É a lata, então? É lata, é lata. Lata de tiro, 18 litros, né? Exatamente. Ah, ok. É incomum que a turma usa latas, né? Ah, E muitos usam carrinho também, né? Porque cada carrinho de mão, ele equivale a... Conforme o carrinho, é 3 latas por carrinho. Então muitos que fazem concreto usam 3 carrinhos de areia, 2 carrinhos de pedra e um saco de cimento, que seriam 9 por 6 por um saco. ah, certo. E agora, deixa eu ver aqui. A gente comentou anteriormente sobre o nível de mangueira. Como é que ele funciona? Bom, o nível de mangueira, nós pegamos uma mangueira longa de 15 metros, 10 metros, por exemplo, e enchemos ela de água. Então nós colocamos 2 polos dela junto, a água tem que estar batendo. Ela não pode ter bolha, não deixar entrar ar na mangueira. As duas bolhas, os 2 níveis de água que estiver batendo, você já pode tirar o ponto de nível daqui e você joga para o outro lá na frente. Que o que der, onde a água parar aqui, onde der o ponto de nível aqui e a água parar lá, é o mesmo plano de nivelamento. Quer dizer então que se tiver bolha, dá interferência. Aí da interferência o nível fica mentiroso, ele não consegue dar nível. Ah, certo. O plumo, como é que ele funciona? O prumo, existe 2 tipos de prumo. Tem o prumo de centro e existe o prumo de nivelamento, né? O prumo de centro é aquele pinhão que você usa aprumando para pegar o centro o centro de qualquer, uma viga, por exemplo, o centro dela você calcula com o pinhão. Agora o prumo, normalmente usado de parede, é o prumo comum. Então você encosta ele, você sempre levanta a parede e você encosta a parte dele na parede. A peça de baixo, o que bater aqui tem que bater embaixo. É um peso? É um peso. O peso de baixo tem que bater com a madeirinha de cima, aí é o prumo. Certo. Em prédio, alguns prédios altos, muitos usam de pendurar lata nessa, eles enchem uma lata de concreto de 18 litros e amarram uma cordinha nela e vai descer nos andares para ver se está aprumado. Ah, certo. Porque aqui lá mostra o prumo certinho. E quando você vai fazer um recorte em um piso, você faz marcação com trena? Exatamente. E consegue ir com precisão de milímetros? Olha, desde que esteja tudo esquadrejado certinho, é possível sim. A não ser que esteja fora de esquadro, porque às vezes quando está fora de esquadro a gente precisa tirar um pouco mais de um lado, um pouco menos. E na parte de milímetro quase é muito difícil dar certo. Porque a gente já tem que dar um desconto por causa, vamos supor, um possível rodapé, né? E tem que descontar o disco também, como você falou comigo, né? O disco, por exemplo, você faz o risco no piso. O risco, vamos supor, você vai cortar 20 centímetros do piso. Você marcou os 20 centímetros, então você riscou com o marcador, você tem que entrar cortando por fora, porque só o corte do disco já come em torno de praticamente 2 milímetros. Ah, tá. E como é que você faz um recorte em ângulo em um piso, por exemplo? Então, aí a gente vê conforme o encaixe que o piso vai dar, o jeito que ele vai encaixar. Você mede o lugar do encaixe e vem no piso e tira as medidas no piso, aí você marca. E você emenda e traça. E traça, e depois corta certinho dentro daquele traço para dar o encaixe perfeito. Para fazer o ângulo, né? Para fazer o ângulo. Certo.
Qual a altura padrão para instalação de um chuveiro, de uma pia, mais ou menos? O chuveiro, aí varia, né? Mas a altura padrão mesmo é 2,10 m. 2,10 m. 2,10 m. E uma pia? Uma pia, o padrão é 80, padronizado, mas tem pessoas, tem clientes que pedem que a gente deixe mais alto, né? Sim. Às vezes a pessoa é mais alta, então eles pedem para deixar com 90. Ah, tá. É de 80 a 90. E porta, janela? Porta é quanto, mais ou menos? Porta é 2,10. 2,10 por 80? 2,10 por... Aí a largura da porta varia, porque tem porta de 70, tem porta de 90. Mas a altura padrão da porta é 2,10. Ah, tá. E como é que você faz para fazer o espaçamento correto das telhas em um telhado? Bom, uma vez madeirado o telhado, todo madeirado, antes de ripar, a gente deve pegar a telha, que hoje a maioria das telhas já vem marcado nela, a garga, né? Mas eu costumo sobrepor uma sobre a outra para medir a garga. E eu meço quanto que vai dar de uma garga na outra, aí eu faço uma garga de madeira. Um gabarito. Um gabarito, isso. Eu faço um gabarito de madeira naquela garga certinha para subir gabaritando as ripas. Certo. Isso de acordo com a telha. Porque tem telha que a garga dá 33, tem telha que dá 31. Aí depende da telha que a pessoa estiver usando. E tem algum segredo para começar a instalar a telha? Tem. O segredo de instalar a telha, você, por exemplo, pode subir gargando e deixar os cortes em cima. Porque provavelmente é muito difícil dar certo, você não dá um corte. Ou você começa de cima para baixo e o que der embaixo, depois você corta o madeiramento para dar as telhas certinho. Aí você não precisa recortar a telha. E para começar um telhado, você geralmente começa, e principalmente essas telhas romanas, ou a francesa também, você sempre começa da direita para a esquerda. Tá e certo. subindo. Da direita para a esquerda e sempre de baixo para cima. Existe uma forma padrão para se calcular ângulo de telhado, não? Existe. Por exemplo, 1 grau, se vai cobrir uma área de 3 metros de comprimento, você vai usar 36%. Você pega 3 metros, por exemplo, e multiplica por 36. Daria 1,08 metro. Isso seria o pé direito da caída do telhado. Da caída do telhado, que vai dar um ângulo de 30 graus. Ah, certo. E tem alguma fórmula utilizada também para quantidade de tijolo, bloco? Sim, tem. Isso é muito importante. É importante porque se você for construir uma casa de alvenaria, por exemplo, de bloco de cimento, você vai calcular que cada metro quadrado você vai consumir 12 blocos e meio. Ah, certo. São 12 blocos e meio por metro quadrado. Certo. No de concreto. Agora, se você for construir em tijolo baiano, são 25 tijolos para cobrir 1 metro quadrado. E se for no tijolo comum, no tijolinho, como eles dizem, seriam 90 tijolinhos por metro quadrado. Aí você vai calcular, ó, se você tem uma construção suponhamos, 50 metros quadrados, você vai multiplicar 50, se for bloco, por 12,5. Se for bloco baiano, você vai multiplicar por 25. Eles de pé, isso de pé, porque deitado você dobra, né? Ah, tá. Tanto o bloco baiano quanto o tijolinho, de pé, essa quantidade, deitado você dobra ele. Ah, tá. E o tijolinho você vai multiplicar 50 metros quadrados por 90, você sabe quantos tijolinhos você vai gastar. Ah, tá. E você já fez construção só com projeto ou já fez algum projeto? Já fiz as duas. Já fiz com projeto e já fiz construção que o cliente me fazia um esboço no papel como ele queria a obra e através daquilo lá eu fiz a obra. Desenvolveu a obra, Já né? fiz, já cheguei a construir casa sem projeto de engenheiro. Essa aqui mesmo é sem projeto, né? Que a gente foi alinhando, né? Essa é sem projeto. E você já resolveu algum problema que apareceu em alguma obra, que no projeto estava tudo certo e depois o engenheiro não conseguiu explicar o porquê? Já tive dois casos desses daí. É caso o engenheiro calcula
o engenheiro calcula, por exemplo, altura, comprimento, e eles fazem a conta para saber a quantidade de degrau que vai, mas nem sempre isso daí dá certo. Já houve caso de ter escadas que o engenheiro calculou, outros pedreiros que eu trabalhei junto também fizeram, mas não deu certo. No fim eu tive que acabar consertando. E a outra parte eu fiz conforme meu conhecimento, deu certinho. Certo. E como que você faz para calcular um orçamento para um cliente quando vai fazer por empreita? Bom, geralmente por empreita a gente usa uma base que a maioria usa, que seriam, por exemplo, para o metro quadrado. Um metro quadrado de construção inacabado seria uma faixa de R$300. Inacabado. Agora ele acabado é 500. Então, vamos supor, você tem uma construção de 80 metros quadrados, isso daí você não leva em consideração as divisórias de cômodo. É a metragem quadrada da construção. De 80 metros quadrados, você vai multiplicar por 3 vezes 8, 24. Seria R$24 mil a mão de obra. Sem acabamento. Sem acabamento. Então, e no caso de empreita, o que é a empreita em si? A empreita é uma forma que a gente combina com o cliente para não trabalhar por dia. Por exemplo, eu calculo que eu vou gastar 2 meses numa obra, então eu faço uma empreita para ele baseada naqueles 2 meses. Dou o preço baseado naqueles 2 meses. Se eu gastar menos, é lucro para mim. Agora, se eu passar dos 2 meses conforme eu combinei a empreita, aí eu não é que eu perco, aí eu tenho que trabalhar aqueles 2 meses para cumprir a empreita, o combinado da empreita. Certo. Já quantos anos você tem? 61 hoje? anos. E de profissão? De profissão devo ter uns... Bom, se bem que isso daí já vem de sangue, né? Eu já desde de moleque já gostava de construção, mas aí a partir mesmo que eu comecei a mexer mesmo, coisa de uns 30 anos atrás. Seu pai é pedreiro também, não? Meu pai já foi pedreiro, meu avô foi pedreiro, eu tenho tio meu que foi pedreiro. Tá. Todos da área de construção civil, então é uma coisa que já vem do sangue, né? Sim. É de pai para filho, né? É, de pai para filho. E a sua escolaridade? A minha escolaridade eu fiz fundamental, 8ª série. Concluí a 8ª série. Você já fez algum curso de pedreiro, não? Não, curso não. Nenhum na área de construção civil? Não, nenhum. Tudo que eu aprendi é tudo na prática. Certo. E você já foi registrado em carteira dessa profissão? Já. Já. E como é que você faz o seu planejamento financeiro? O planejamento financeiro, todo serviço que eu pego, eu sempre tenho uma reserva, né? Guardo uma reserva, porque a gente sabe o dia de amanhã. Então tem que ter aquela reserva, porque esse serviço, uma hora você está trabalhando, depois você não sabe. E eu que sou autônomo, por exemplo, eu não sou vinculado, não tenho um vínculo, então eu tenho que ter uma reserva. A maioria é por empreita que você pega? Maioria por empreita. Eu tenho que ter uma reserva para quando supostamente... Um intervalo de uma obra para outra. De uma obra para outra não aparecer nada, eu tenho dinheiro que dá para me... manter esse período. Me manter. Então tá jóia. Ô Jair, mais uma vez obrigado, tá? Bom serviço, sucesso, obrigado por colaborar com a nossa pesquisa. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Até mais. Nada. Tchau, tchau. Tchau.